Memória.doc, agora no bloco final desta conversa agradabilíssima com o historiador e professor José Otávio e Arruda Melo. Nós falávamos sobre a importância de Getúlio, mas Getúlio ele teve outras incursões importantes na história. O senhor podia citar algumas mais? Bem, o que é importante em Getúlio Vargas é exatamente o aprofundamento daquilo que João Pessoa esboçou aqui. É a montagem do novo Estado brasileiro. O Estado brasileiro até então era um Estado débil, era um Estado fraco, muito comprometido pelas pressões particularistas dos coronéis, dos povos militares. Getúlio comanda isso, comanda, aliás, com forte apoio militar. O Estado Novo é exatamente isso. Eu falei há pouco que a Revolução de 30, ela possui 3 vetores. Ela é um movimento politicamente autoritário, economicamente modernizador e socialmente corporativo. Getúlio representa tudo isto, exatamente porque você tem em Getúlio, politicamente, a centralização. Getúlio centraliza. Há um episódio muito representativo ao longo do Estado Novo, ele queima as bandeiras dos estados. Sim. Há um acontecimento aí que foi exatamente no aterro do Flamengo, na presença do núncio apostólico. O que motivou Foram isso? queimadas as bandeiras estaduais, para mostrar que a partir daquele momento os estados não valiam mais nada. O que valia era a nação. Getúlio era o chefe nacional. A visão dele, Por né? isso que ele elimina os chamados competidores intrusos, aqueles que pretendiam essa chefia. Luiz Carlos Prestes pela esquerda, Plínio Salgado pela direita do integralismo. Ele elimina esses dois e fica como chefe nacional, que se expressa, inclusive, através das cédulas de R$1.000 da época. Tinha uma de R$10.000, já tinha a figura de Getúlio Vargas. Ele é o chefe nacional. Então você tem uma época de pleno getulismo. O Estado Novo é exatamente isso. Os prédios, as praças, as avenidas, tudo isso com o nome de Getúlio, porque Getúlio não era ele, Getúlio era a nação. Getúlio encarnava a nacionalidade, que se superpunha aos estados e às chefias, por isso que ele elimina os partidos. Então, ele representa a centralização política, ele representa a modernização industrial, o Estado Novo, sobretudo com o Estado Novo, Getúlio aproveita os excedentes de café para importar equipamentos e acelerar a industrialização brasileira em combinação com os Estados Unidos. E corporativamente, ele incentiva desde 30 a legislação operária, a legislação trabalhista. Essa legislação trabalhista é montada, inclusive, por figuras como Evaristo de Moraes, Joaquim Pimenta, Jorge Street, Agripino Nazaré, que era paraibano. Esse pessoal vem dos anos 20, mas é Getúlio que, em 1943, consolida esse processo com a consolidação da lei do trabalho, que dá uma feição corporativa à estrutura social brasileira. Quer dizer, Getúlio aí completa exatamente esse seu périplo. Getúlio é a Revolução de 30, a Revolução de 30 é o Estado Novo e o Estado Novo representa exatamente a modernização dela. A Revolução de 30 também no interveio, digamos assim, estava uma curiosidade minha, o surgimento do Partido Comunista e depois o desaparecimento do cenário totalmente do Prestes e o clandestinismo do partido a partir dali. Bem, há duas razões para explicar isso, né? Primeiro é a questão do que o historiador americano denomina os adversários intrusos de Vargas. Eram pessoas que queriam representar a nação. Sim. Os militares não aceitavam. Não aceitaram. Os militares aceitavam Getúlio, porque tinham feito o movimento de 30 com ele, mas não aceitavam Prestes, depois que Prestes deixou o exército. Não aceitavam Plínio Salgado. Quem aceitava Plínio Salgado era a Marinha. O exército não aceitava. Então, o que é que acontece? O exército se compõe com Vargas, mas com Vargas sob controle, Vargas sob fiscalização. Sempre que Vargas ultrapassava esses limites que tinham sido estabelecidos pela Força Armada em 30, o Exército intervinha. Por isso que o Exército derruba Vargas em 45 e depois derruba Vargas em 54. Isso, quer dizer, então a partir daí também o Partido Comunista sumiu da vida brasileira, no momento do Vargas no poder. Sumiu. O problema do Partido Comunista se verifica em 2 momentos, né? Primeiro, o Partido Comunista deflagra aquele movimento muito infeliz de 1935. Por quê?
Prestes era uma grande figura, era um homem bravo, corajoso, mas era muito curto. Ele teve uma... A liderança de 30, a liderança militar de 30, era para pertencer a Prestes. Prestes conversou com Getúlio. Sim. A conversa não levou a nada, porque Prestes era falastrão que só, mais do que nós dois aqui. Sim. Prestes falou 2 horas, aí e Getúlio só olhando para ele, depois Getúlio olhou assim para ele e disse, Vossa Excelência tem a convicção dos profetas. Né? Falou e disse que não aceitava mais não aceitava o comando da Revolução de 30, porque a Revolução de 30 estava se compondo com os oligarcas. Aí ele, interessante, não aceita fazer a Revolução de 30 e vai procurar fazer a Revolução dele, que é 35, com o dinheiro que Oswaldo Aranha tinha passado para ele levantar os quartéis em 30. Prestes não usou esse dinheiro, guardou esse dinheiro para fazer a revolução dele, que foi 35. Esse movimento de 35 foi um desastre, porque deu aos militares, surgiram mitos de toda espécie, uma história de que mataram oficiais dormindo e tal, até desfazer isso, Guerra Fria. Aí o Partido Comunista não foi aceito. Em 45 o Partido Comunista vem para a legalidade, consegue um dinamismo muito grande com a candidatura de Fiuza, mas imediatamente os militares com Dutra no poder pressionam e o partido é fechado. Só reabriu agora, depois da redemocratização. Termina o Estado Novo, mas depois o Getúlio volta e Getúlio morre. A morte de Getúlio foi um prejuízo para o Brasil. Assim, Getúlio realizava um grande governo. Mas esse governo de Getúlio, os grandes projetos do Brasil, né, projetos da siderurgia, do petróleo, da potencialização das nossas riquezas, da educação brasileira moderna com Anísio Teixeira, tudo isso vem do governo de Getúlio. Não há Juscelino sem Getúlio. Eu coloquei isso em vários trabalhos meus. O governo de Juscelino, com os 50 anos em 5, representa um dinamismo extraordinário. Mas isso foi em razão dos projetos que Getúlio montou no período dele, com a sua assessoria econômica para a presidência da República, sob a liderança de um grande economista baiano chamado Rômulo de Almeida. Né? Então, Getúlio realmente é a modernização do Brasil. Ele indica os caminhos brasileiros dentro desse esquema. Esse esquema só desaparece praticamente com Fernando Henrique Cardoso, quando o modelo corporativo da Revolução de 30 já se encontrava esgotado e já tinha cumprido a sua missão. O momento atual brasileiro traz ainda resquícios e coisas boas daquilo que foi plantado por Getúlio? A ideia de nacionalidade. Sim. A ideia de nacionalidade. Eu diria que o nacionalismo de fins é getulista. Sim. A ideia de grande potência, a ideia de um Brasil autônomo, isso é de Getúlio. Agora, a prática getulista está superada. Isso o Fernando Henrique mostrou muito bem. Não há mais lugar para o corporativismo, não há mais lugar para o Estado total, o Estado patrão, o Estado que domina inteiramente a economia. Hoje há um fator novo que não existia na época de Getúlio, a sociedade civil. A sociedade civil é que está pedindo uma participação mais forte e essa participação terá de ser feita às expensas do Estado, que vai se retraindo até ficar como uma espécie de mentor. O Estado mentaliza, o Estado direciona, mas quem deve realizar é a sociedade civil. Prazer muito grande, muito obrigado, professor José Otávio de Arruda Melo. Eu é que agradeço. Bom, nós conversamos no Memória.doc com o professor, historiador, jornalista, radialista, José Otávio de Arruda Melo. Muito obrigado, meus amigos. Até o nosso próximo encontro no Memória.doc.